Estava me lembrando de uma situação de uma desesperança, algo muito forte que me tomou a emoção e a consciência muitas vezes. Passei por maus pedaços, numa situação em que me vi, não exatamente sem esperança, mas sem saber o que fazer. Eu não conseguia me localizar. Era um começo de 2015, maio de 2015, e eu estava muito recentemente na igreja. Tínhamos começado aqui em fevereiro e nós tivemos a notícia de uma doença na família. A minha mãe foi diagnosticada com um câncer de pâncreas, um tumor no pâncreas, que na época era, ainda hoje, né, um câncer muito perigoso, porque ele é silencioso e depois, quando se diagnostica, muitas vezes já se está à beira da morte. Mas no caso da minha mãe, ainda havia alguma esperança, embora fosse muito grave a situação. Em várias situações eu não sabia o que fazer, então era tomado por emoção. Eu me esquecia de tarefas básicas no trabalho, no dia a dia. Parava o carro no estacionamento, ia para casa, chegava em casa e cadê o carro? Na lida com os filhos, a situação era muito complexa para mim. Humanamente falando, eu não via saída. Aí é como se eu não tivesse mais orientação de ninguém. E como eu disse, estava muito iniciante na vida aqui na igreja, e os meus processos espirituais eram muito, assim, digamos, infantis. Mas aos poucos eu fui conseguindo me concentrar em pedir a Deus, conseguindo me concentrar em orar, conseguindo me orientar para pedir, para lidar com o Espírito Santo, que Ele conduzisse, que Ele orientasse, que Ele apaziguasse. E era difícil, era um processo. Vim aqui com o pastor Robson diversas vezes nas nossas manhãs de segunda a terça-feira, na nossa pastoral, me ajudando e me orientando, oramos juntos. Em momento algum eu perdi a fé, eu estava simplesmente deslocado de um eixo, saindo, escapando, em vez de me concentrar em tudo que Deus já me dava, me dispunha, me oferecia. Eu tentava por meios próprios entender ou produzir alguma coisa, ou fazer, como se eu fosse capaz. E aos poucos eu fui entregando para Deus, em orações, em vivências, nas conversas com a família, com os meus irmãos, com os meus próprios pais. Enfim, a minha mãe foi posta diante da possibilidade de uma cirurgia. Ela aceitou fazer a cirurgia foi feita, embora fosse uma cirurgia extremamente complexa. Por um milagre, a cirurgia foi um sucesso. Ela, mesmo com dificuldades, de uma recuperação difícil, ela avançou, e ao fim de alguns meses, no final daquele ano, ela estava plenamente recuperada. Pela graça de Deus, estava plenamente recuperada. As minhas orações naquele momento eram de agradecimento. Era claríssimo para mim o milagre que tinha acontecido. Mesmo diante de meus irmãos e meus filhos, eu manifestava isso a cada palavra, a cada momento em que nós encontrávamos com ela. Era uma festa, era uma vivência maravilhosa. Então eu percebi uma transição assim de um desespero completo, de uma quase insanidade emocional, para um outro lado completamente oposto, da paz na mão de Deus, na guia do Espírito Santo, no caminho limpo, tranquilo, na mão de Deus, conduzido, entregue finalmente, abrindo mão das minhas limitadíssimas capacidades humanas para reconhecer que, se não for na mão de Deus, não tem alternativa. Para mim isso está muito claro, e é esse meu testemunho, graças a Deus.